Olá, queridos irmãos. É sempre uma alegria imensa estarmos juntos, especialmente para estudar a nossa doutrina espírita tão rica, tão consoladora e tão esperançosa para nós, né? Então, estamos aqui mais uma vez juntos e hoje iremos trabalhar o tema, a, a parábola do semeador, que é muito importante para todos nós, principalmente para todos nós espíritas. Então, agradecemos a vocês estarem aqui assistindo. Mandamos também o nosso abraço para todos os nossos amigos da internet, aqueles que estão conhecendo a nossa casa pela primeira vez, o Núcleo Espírita Chico Xavier, que possam se sentir abraçados fraternalmente, mesmo de modo virtual, mas que todos se sintam abraçados e acolhidos aqui na nossa casa. Então, vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje trazendo um pensamento de Chico para nós refletirmos a respeito. E eu localizei um pensamento que acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que diz assim, Chico assim diz, né? Sob inspiração dos seus mentores. Toda a ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda aquela queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. Então, esse pensamento muito bom para nós refletirmos, né? Não ficarmos cristalizados nos insucessos e pensarmos o que nós ainda temos para caminhar, né? Bom, vamos então trazer a mensagem edificante da noite de hoje, também procurando já nos situar no tema que vai ser conversado. E a mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso Chico, por Emmanuel, né? Através do que Emmanuel lhe passou. E é a lição 173, Como Testemunhar. Mas sabereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa mensagem está em Atos dos Apóstolos 1:8. E o comentário de Emmanuel. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. É indispensável a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos à saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso nos campos da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, poderemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos e notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunha dele.
Então, essa mensagem vem nos alertar para a nossa responsabilidade como cristãos de trabalhar na seara de Jesus incansavelmente dentro das nossas possibilidades e de fazermos o nosso melhor para levarmos a educação àqueles que precisam. Educar o quê? Como? Educar no bem, educar as pessoas no bem, através desse evangelho de amor. E nós somos os novos discípulos, os modernos discípulos de Jesus. Não somos mais aqueles 12 que estavam lá em Jerusalém com ele. Nós agora somos milhares de discípulos espalhados não só pelo Brasil, também como pelo mundo. Em vários outros países, a doutrina espírita está crescendo, germinando. E não é só a doutrina espírita, qualquer religião digna que fale de Jesus e que nos leve à prática do bem e da caridade, ela é louvável. E vamos então, através do nosso exemplo como bons cristãos, arrebatar mais pessoas que queiram conhecer a palavra de Jesus, que queiram se agregar a esse contingente de pessoas de boa fé, de bom coração, de boa vontade, para aumentar cada vez mais essa seara no bem. Cada vez que nós pudermos ampliar um pouco mais essa seara, trabalhadores realmente dedicados a levar a palavra de Jesus e levar também os conhecimentos, na prática, esses conhecimentos evangélicos que nós procuramos deter, nós estaremos ampliando essa seara e só assim nós poderemos mudar o mundo, transformando as pessoas em pessoas de bem, pessoas respeitosas, pessoas que entendam o alcance desse princípio da nossa doutrina, essa bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Não a caridade apenas de dar um óbolo, de dar uma ajuda financeira, mas o óbolo de espalhar a palavra de Jesus para tocar esses corações que ainda estão empedernidos, que ainda estão endurecidos, porque ainda não enxergaram a Jesus devidamente. Então, esses nossos irmãos que ainda estão cegos, estão como Paulo ficou lá na estrada de Damasco, né? Cego. Então, que nós possamos, através do nosso exemplo, do Evangelho e dessa doutrina de amor, retirar, ajudar, contribuir para retirar essa cegueira desses irmãos que ainda não veem a Jesus, não compreendem e não entendem, não sentem como é maravilhoso estar com Jesus no coração, como é maravilhoso a gente ter essa fé, como é maravilhoso a gente viver em paz, ter em paz a nossa consciência, podermos todo dia desfrutar dessa paz dentro dos nossos lares, com os nossos familiares e transmitirmos essa alegria através das nossas palavras e dos nossos gestos. Então, que nós sejamos bons trabalhadores da causa espírita, que nós sejamos, sobretudo, bons cristãos. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Então, depois dessas palavras breves que serviram para nos trazer a tranquilidade necessária para o estudo da noite, vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar fundo, nos pacificarmos, tranquilizarmos os nossos corações e as nossas mentes, elevando o nosso pensamento à espiritualidade amiga, agradecidos que somos, Deus de amor e de misericórdia, Deus de justiça,
Jesus, amigo querido de todas as horas, esse nosso irmão maior. Ao nosso querido professor Eurípides Barçanufo e ao nosso Chico, esse espírito de luz tão maravilhoso que tivemos a oportunidade de conhecer, embora muito brevemente, esse espírito de luz, que com certeza está lá do alto, derramando sobre todos nós, discípulos de Jesus, o seu carinho e a sua fraternidade também para conosco. Jesus amigo abençoa cada um dos que estão envolvidos nessa corrente de amor, e nos seus lares, através da internet, que foi esse meio maravilhoso que tu nos permitiste, que Deus permitiu que nós tivéssemos ao nosso alcance, para que pudéssemos, ainda nos momentos tormentosos, continuar apertando os nossos laços de ternura, os nossos laços de amor. Então, Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa noite, e que possamos ter uma noite de estudos muito boa, que possa nos acrescentar bastante. E, sobretudo, Senhor, repetindo o que dizia Jesus, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que as palavras que hoje trarei nessa noite, ao estudo que vamos desenvolver, possam calar nos corações e que possam se transformar em atitudes diariamente. Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa todos os seus trabalhadores, abençoa a direção da nossa casa nessa árdua tarefa de dirigir os trabalhos aqui desenvolvidos. E te pedimos então autorização para o início da nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Bom, então vamos conversar sobre a parábola do semeador. Essa parábola é interessantíssima e uma coisa que eu não sabia, veja só como a gente, a cada vez que nós vamos preparando um estudo, né? Cada vez que nós preparamos um estudo, nós vamos então vendo o que era, coisas que nós não sabíamos, não conhecíamos, e nós ficamos então conhecendo um pouquinho mais. Tudo é descoberta, né? Cada dia que a gente estuda alguma coisa, surge uma novidade para nós que nós não tínhamos visto. Muitas vezes nós lemos um determinado livro doutrinário várias vezes, mas ainda não tínhamos conseguido entender, captar determinadas coisas que depois, numa segunda vez, nós vemos e não tínhamos tido oportunidade de ver antes. É muito interessante isso. Então, eu não sabia que essa parábola do semeador tinha sido a primeira parábola falada por Jesus. Eu não sei vocês, mas eu não sabia. Então, para mim foi bem bacana descobrir isso também, né? Então, essa parábola do semeador, ela está nos evangelhos, na Bíblia, nos evangelhos, né? E está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, tá? Essa parábola, ela está em Marcos 4, de 1 a 20, e Mateus, de 13, de 1 a 9, e de Lucas, 8, de 4 a 8. Então, vocês podem depois ampliar o estudo, caso desejem, com a leitura desses outros evangelistas mencionados aqui. Bom, então, a primeira parábola de Jesus. Mas por que Jesus ensinava por parábola? Que coisa interessante, né? Por que ele optava por ensinar as pessoas por parábolas? Porque ele começou a ensinar essas pessoas por parábolas. Porque ele já tinha começado a desenvolver o seu apostolado, né? No momento que ele vem com a parábola, ele já tinha começado a desenvolver o seu apostolado.
Só que ele ainda não tinha trabalhado com as parábolas, o que ele começou a fazer a partir dessa parábola do semeador. Inclusive, Caibar Schutel, ele tem um livro que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele foi um grande estudioso das parábolas de Jesus, o que eu também não sabia e aprendi agora. Então, Caibar Schutel tem esse livro que eu recomendo, já comecei a ler um pouco, mas é bem grande, né? Então, eu recomendo a leitura dele para todos os interessados. Caibar Schutel dizia que essa parábola era a parábola das parábolas, porque foi a primeira e ela dá toda a chave para que as próximas parábolas possam ser entendidas também, né? Então, Jesus resolveu, num certo momento, falar por parábolas, tá? Por quê? Porque o povo judeu ele era composto de pastores, agricultores, operários, pessoas muito simplórias, rudes, gente sofrida, gente com parcos conhecimentos, cuja a grande maioria, quase a totalidade, eram analfabetos. Entendeu? Então, para transmitir ao povo as mensagens da Boa Nova, Jesus teve que se utilizar daquela didática, né, que foi que ele pôde naquele momento para alcançar aquele povo, né? Então, Jesus lançava a mão através da parábola daquelas coisas que faziam parte do cotidiano dos judeus que o seguiam, que estavam indo ouvir a sua palavra, né? Estavam sedentos de um amparo, de uma ajuda, de uma esperança de melhoria, porque eles eram dominados pelos romanos. O romano tinha tomado conta daquela região. Então, eles que antes tinham sido um povo livre, agora estavam um povo cativo dos romanos, né? Então, Jesus lançava a mão disso, dessa vivência cotidiana deles, que nós vamos ver não só nessa parábola, mas em todas as outras que virão, ele sempre está falando de alguma coisa que é da vida deles aí, diária, né? Ele usava isso para chegar até as pessoas, para que as pessoas pudessem visualizar o que ele estava falando, tocar mais as pessoas através do que eles estavam vendo. Então, essa foi a primeira parábola que Jesus falou, né, ensinou para aquele povo que o seguia. Então, diz a parábola de Marcos, mencionando aqui a parábola, diz o seguinte: Jesus estava ensinando uma embarcação de onde ele se encontrava. Ele estava uma embarcação naquele lago lá de Genezaré. E na praia haviam pessoas de todas as classes e levadas ali por diferentes motivos, né? Eles estavam escutando a mensagem de Jesus, mas talvez a maioria desses que estivessem ali fossem pessoas curiosas, que mal sabiam o que estava acontecendo. Sabe aquele negócio de ir na onda? Vários estavam indo para lá, eu vou também, né? Não sabe nem direito o que vai fazer ali. Outra parte certamente era composta daquelas pessoas que estão sempre procurando um motivo para criticar, sempre procurando um defeito nas mensagens, na mensagem especificamente que ele levava, né? Como era o caso dos fariseus, dos escribas, que eram declaradamente inimigos de Jesus. Então eles estavam sempre procurando alguma coisa para ver se pegavam Jesus e desmoralizavam a palavra de Jesus, né? Então a maioria estava ali sem saber até o que estava fazendo, e outros estavam ali de boa fé, querendo uma ajuda, porque eles estavam totalmente perdidos, né? E logo depois que eles saíssem dali, certamente eles iam esquecer as palavras de Jesus se Jesus apenas tivesse procurado levar palavras sem mostrar, sem levar para eles o exemplo, se Jesus só falasse, mas não mostrasse figurativamente aquilo ali. Então, essas pessoas iriam embora, voltariam às suas vidas diárias, sem meditar no que tinham ouvido e sem entender a mensagem que tinha sido oferecida. Uma parte dessas pessoas certamente já estavam com o coração pronto para absorver a mensagem que Jesus trouxera, porque senão ele não teria vindo, não estaria ali, não é?
enquanto que outros ainda não estavam preparados para receber de seus corações as mensagens libertadoras de Jesus e, portanto, não a ouviriam com atenção e interesse necessários para a absorção do ensinamento em si. E Jesus sabia disso, né? E o que a sua palavra talvez não atingisse, né? A maioria das pessoas que estivesse ali, o esforço dele ia ser inútil, não ia ser correspondido, ele ia ter jogado o tempo dele fora, né? Então, desse modo, para melhor alcançar o entendimento dessas pessoas rudes, Jesus contava historinhas como nós fazemos com as crianças. Eram as parábolas. Em sua primeira parábola, ele assim disse: certo homem saiu a semear. Olha que ele já pegou uma figura do cotidiano dos judeus, porque o semeador era muito comum, era uma pessoa muito comum, a maioria deles trabalhava na agricultura e fazia parte do cotidiano dele. O semeador, ele enchia um bornal com as sementes, colocava no ombro pendurado e ele ia jogando as sementes que já tinha sido arroteada, já estava pronta para ser jogada as sementes. Ele ia ali jogando as sementes. Nesse percurso que ele fazia, ele ia andando, ia pisando a terra, né? A terra, alguns pontos que já estavam pisadas pelos que haviam trabalhado anteriormente na terra para permitir que as sementes fossem lançadas, né? Então, ele jogava as sementes, mas ele não se preocupava onde elas iam cair, eles iam jogando sementes, tá? Elas caíam nos mais diversos solos. E aí continua Jesus. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu pelo caminho e foi comida pelos pássaros. Outra parte caiu num terreno onde havia muitas pedras. Essas sementes brotaram rapidamente, pois a terra não era profunda. O sol, porém, queimou todas as plantas e elas secaram, pois não tinham raiz. Outra parte das sementes outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram ao redor das plantas e as sufocaram. E por isso elas não deram frutos. Outra parte ainda caiu em terra boa. Elas brotaram, cresceram e deram frutos e produziram 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais. Então, nós vimos aí que esse semeador, ele lançou a semente era a mesma, tá? Era um tipo de semente só, da mesma planta. E ele lançou a semente naquele lugar que tinha sido preparado para o plantio, e as sementes que ele jogou caíram em 4 tipos de solo diferentes. O primeiro caiu num solo pisado, num solo que tinha sido já pisado por outras pessoas, ressecado, não teve nem se aprofundou. Então os pássaros vieram e comeram aquelas sementes. Outra parte das sementes caíram no meio num solo onde havia muitas pedras. Então as sementes caíram ali naqueles encontros entre pedras, naqueles vãos e tal. Tinha uma terrinha, a semente então brotou ali, começou a brotar ali, né? Começou a sair primeiro brotinho da semente. Só que a terra ela era fina, ela não tinha profundidade, então a semente não continuou. Quando veio o sol, torrou a semente e elas todas morreram, né? Aquelas que poderiam ter sido plantinhas germinadas morreram ali logo no início da germinação. Elas não tinham raiz, né? Por isso que elas foram, porque a raiz iria trazer alimento do solo e iam mantê-las viçosas. Bom, outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Então, quando ele jogou, caiu no meio dos espinhos, as sementes cresceram, brotaram, cresceram, mas foram sufocadas pelos espinheiros, porque o espinheiro é uma planta danada, ela é muito forte. Então, ela fechou ali, essas sementes ficaram abafadas e acabaram morrendo. Foram abafadas, morreram.
e outra parte caiu na terra boa. Essa semente caiu na terra boa, aí, ó, brotou, germinou, cresceu e deu frutos. E deu frutos muito bons, frutos 30 vezes mais, 60 vezes mais e até 100 vezes mais, ou seja, o dobro, né, daquela quantidade que estaria prevista para cada árvore daquela dar. Então, depois ele termina essa parábola dizendo assim: aquele que pode ouvir, que ouça. Já mandando o recado. Quando Jesus ficou sozinho, aqueles seguidores que eram mais próximos dele, junto com os 12 apóstolos, chegaram perto dele e vieram perguntar: pô, Jesus, o que é isso? Nós não entendemos o que o Senhor quis dizer com isso. O que o Senhor quis dizer com essa história? Que estranho, não entendemos nada, né? Aí Jesus falou assim: a vocês é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é ensinado por parábolas. Então Jesus perguntou a eles: se vocês não entenderem essa parábola, que foi a primeira que eu contei e que é muito simples, como é que vocês poderão entender as outras parábolas que eu vou falar mais adiante? Então Jesus começa a explicar para esse pequeno grupo o sentido da parábola do semeador. E diz ele: o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. Algumas pessoas, isso ele se referindo lá àqueles que estavam naquele momento em que ele havia pregado. Ele ali está se referindo àquelas pessoas. Então, algumas pessoas são como as sementes que caíram à beira do caminho. Elas ouvem a mensagem de Deus, mas logo depois o espírito maligno vem e tira a mensagem que havia sido plantada nelas. Outras pessoas são como as sementes que caíram no meio da estrada. Elas ouvem a mensagem de Deus e a recebem rapidamente com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. Aquilo que nós já falamos antes, né? Elas abandonam a fé assim que as dificuldades e as perseguições chegam por causa da mensagem. Largam tudo, não aguentam o peso da responsabilidade. Já outras pessoas, dizia Jesus, são como as sementes que caíram entre os espinhos. Elas ouvem a mensagem de Deus, mas as preocupações com as vidas, com as coisas da vida, com as coisas terrenas, a ilusão das riquezas, o desejo de conseguir outras coisas, abafam a mensagem que tinha sido colocada no coração delas e elas até germinam, mas não dão frutos. Outras pessoas ainda, elas são como sementes que caíram em terra boa. Esse último grupo de sementes, né? E essas são aquelas que ouvem a mensagem de Deus, aceitam a mensagem de Deus, ou seja, a plantinha germina, brota e produz frutos, cresce, produz frutos. Umas produzem 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Então vamos observar que essa palavra nós temos 3 elementos. Primeiro, o semeador, que nesse caso era Jesus, que desde aquela época, há mais de 2000 anos, vem lançando a semente da Boa Nova em nossos corações. Como ele dizia, o semeador semeia as mensagens de Deus. Esses semeadores hoje em dia são todos nós os novos discípulos de Jesus, todos nós que semeamos a palavra de Jesus, a palavra de Deus, todos nós que procuramos ensinar o sentido dos ensinamentos evangélicos, todos os que trabalham na seara do Senhor, porque todas as atividades na seara do Cristo são importantes. Importante para essa divulgação, para constituir esse reino de Deus aqui na Terra. O segundo elemento são as sementes. As sementes são as mensagens da Boa Nova trazida por Jesus. São a lei de Deus, a palavra de Deus. E as mensagens, a mensagem é única. A mensagem é só aquela. A mensagem é uma só, porque Deus
É o Deus do sim, sim e não, não. E por fim, o solo. O solo é o nosso espírito, é o nosso coração. Somos nós, né? Onde a semente é lançada. Jesus compara as pessoas que recebem o evangelho com o tipo de solo onde as sementes caíram, né? Então, por exemplo, a primeira parte da semente, o que aconteceu? Uma parte das sementes caiu na beira do caminho. O solo era endurecido, pisoteado pelas pessoas que já haviam passado pelo local, até para preparar a terra para o plantio. São as pessoas que ouviam a palavra de Jesus e não compreendiam, não entendiam nada. Os seus corações ainda eram endurecidos, não estavam preparados para receber a boa nova, né? Elas nada absorviam. A semente lançada ficava exposta. E assim que elas saíam dali, tudo se perdia, né? Jesus faz uma alegoria em relação a isso, com as alterações, com o espírito maligno, né? Que seriam tentações trazidas pelo espírito maligno, que viria então e retiraria a semente lançada. Agora, isso foi lá na época de Jesus, essa visão. Se nós trouxermos essa visão, o sentido da parábola para os dias atuais e principalmente para dentro da nossa realidade religiosa, pois que essa parábola ela se aplica a qualquer vertente religiosa. Mas vamos trazer para nós, que é o nosso caso, né? Seriam aquelas pessoas que vão à casa espírita com curiosidade, né? Vão porque ia ter uma casa espírita boa, a pessoa vai lá para conhecer. Ah, vou lá conhecer, né? São pessoas que vivem pulando de galho em galho e não se fixam em nenhuma religião. Elas vão à casa espírita, chegam lá. O ambiente na casa espírita é o quê? Um ambiente fraterno, um ambiente leve, que já foi trabalhado pela espiritualidade para aquela reunião onde aquela pessoa foi, cujos espíritos amigos estão ali protegendo, envolvendo a todos. Por isso que nós chegamos dentro da casa espírita e sentimos um bem-estar enorme. Ai, que delícia, a gente nem quer sair de lá, tá tão gostoso, né? Tá tão bom. Essas pessoas vão, se sentem bem, tudo ótimo, né? Ouvem as palestras e tal. Ah, vou tomar um passe. E vão embora, né? Até se sentem bem, mas elas vão embora, saem dali, vão embora. Aí a primeira distração que surge para elas não retornam para continuar o aprendizado. Hoje em dia nós temos o que para tomar atenção? O WhatsApp é esse espírito maligno que Jesus falou naquela época. Hoje em dia, o WhatsApp, todo mundo colado no WhatsApp, todo mundo no Facebook, todo mundo no Instagram. A gente anda em qualquer lugar, tá vendo a pessoa ali colada, grudada naquilo. É uma coisa impressionante, dentro das próprias casas. As pessoas não abandonam o telefone, aonde vai carregar o telefone junto é um desespero, né? Eu também me considero nesse rol aí, só que como eu enxerguei, eu estou procurando me melhorar. Largo, às vezes, o telefone para lá, não vejo, eu vejo determinadas horas. Então, às vezes, as pessoas mandam mensagem para mim, eu não respondo logo, até peço desculpas antecipadas, porque eu não vi, porque eu não estou vendo a todo momento, senão a gente não faz mais nada na vida. Então, esse aí é o espírito maligno que dizia Jesus lá atrás, né? Pode ser também um amigo que vem, na hora que o sujeito vai sair para ir para vamos, não vai para o centro não, ih, que bobagem, sai dessa, cara, que centro, que vamos aí para uma balada, tem uma parada boa aí, vamos sair, vamos. E a pessoa não vai, por quê? Não tinha entrado nenhuma mensagem dentro dela, ela somente ouviu e aquilo reverberou aqui, ó, e nada, né? Elas facilmente esquecem tudo que ouviram e se perdem pelo caminho. A semente não germina e a maioria das vezes nem retorna para a casa espírita de novo, ou para qualquer outro templo religioso que seja cristão e que estejam frequentando, né? A segunda parte das sementes caiu em um solo rochoso. Aí Jesus disse, né? Que são como as pessoas que ouvem a palavra dele, ouviam a palavra dele, até com muita alegria, ficavam entusiasmados, ficavam
esse daí é realmente o profeta que veio nos salvar, esse aí é o Messias, esse aí é o Espírito de luz, vamos seguir. Quero participar, quero ser batizado por João Batista, quero seguir com ele, né? Então as pessoas ficavam animadas com aquilo, só que esse entusiasmo era de pouca duração, porque essas pessoas não estavam dispostas ainda ao menor sacrifício para seguir a Jesus. Igualzinho aquele rapaz que tem naquela outra parábola que Jesus contou, né? Que o rapaz foi, seguiu Jesus, ficou louco, queria seguir Jesus. Foi um desses que chegou lá e ficou tão maravilhado que queria seguir Jesus. Perguntou: Jesus, o que posso fazer para segui-lo? Quero seguir o Senhor e tal. Aí Jesus disse para ele o quê? Se queres me seguir, venda tudo que tem e dê aos pobres. E aí volte para me seguir. O que o rapaz fez? Tudo isso? Ah, mas aí já é demais, né? Vender tudo que eu tenho, me despojar dos meus bens materiais, aí não dá. Aí, muito desconsolado, ele foi embora e não voltou nunca mais, porque o sacrifício era muito maior do que ele estava disposto a realizar, né? Trazendo novamente essa parábola, o sentido da parábola para os dias atuais e para a nossa realidade religiosa, esse solo é como as pessoas que chegam à casa espírita, assistem às palestras, veem o ambiente fraterno, as obras sociais que são desenvolvidas e se entusiasmam, ficam entusiasmadíssimas, querem se tornar logo espírita, querem fazer parte das atividades da casa, mas quando elas descobrem que é necessário para ser um espírita, é necessário muito mais do que isso, que é necessário você estudar a doutrina, entender aquilo que você está professando, porque a nossa doutrina é a doutrina do conhecimento. Então a pessoa já vai ter que estudar, já fica meio esquisito, né? Aí vai ter que participar de atividade desenvolvida pela casa, isso faz parte, está no pacote, né? E a pessoa já, vou ter que vir aqui participar da quentinha. Caramba, na sexta-feira, justamente sexta-feira, que é um dia que eu gosto de sair, vou pro cinema. Ai, não dá, vou para tal lugar. Vai ficar complicado para mim. E aí, quando ela descobre que o objetivo maior da doutrina espírita é fazer com que nós, através do entendimento do Evangelho de Jesus, façamos a nossa reforma íntima. Aí é que o bicho pega, porque aí as pessoas desistem, porque é muito sacrifício para eles. Somando já isso tudo, né? Vou ter que me modificar? O que é isso? Vou ter que perdoar? Vou ter que fazer bem ao próximo de qualquer maneira, sem questionamento? Ah, não, não dá para mim, não. Essa reforma íntima aí é complicada, não dá. Junta isso às provações do dia a dia, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém veio passear aqui na Terra. Então, quando surgem os problemas, porque não é por nós sermos espíritas que nós estamos isentos de termos dificuldades, de termos enfermidade, de termos problemas, alguns imensos. O planeta é de provas e expiações. Cada um de nós aqui está acertando o seu passivo. Então, quando surgem as provações, a pessoa, mas estou indo lá no centro espírita, não está adiantando nada. Estou cheio de problema. O problema não melhora. A pessoa não entende que não é a casa espírita, é ela. O problema é ela, não é a casa espírita. E ainda por cima tem outros casos de perseguições até dentro da própria família, pessoas dentro da própria família que são de outra vertente religiosa e começam a perseguir aquele que está indo numa doutrina espírita, porque tem uma imagem do espiritismo totalmente deturpada, né? Então, essas dificuldades, essas tribulações da vida acabam por afastar a pessoa da casa e da doutrina, porque não é só da casa, da doutrina também, né?
Então, essas pessoas são a terra rasa sob o solo rochoso. A semente germina, mas não cria raízes. Então, quando vem o sol das provações, a plantinha terra, ó, morre e não se desenvolve mais. A terceira parte das sementes é aquela que caiu num solo cheio de espinhos e que são sufocadas pelos espinheiros à medida que crescem, né? Até a plantinha, até a semente até germina, brota, começa a crescer, mas aí vem o espinheiro e abafa, né? São como aquelas pessoas que ouviam a palavra de Jesus, recebiam com muita alegria, né, naquela época, e até com certa determinação, continuavam seguindo Jesus durante o tempo, né? E fazia parte daquele grupo que ia atrás dele. Então parecia que a semente ia germinar, que realmente a plantinha ia nascer, crescer e dar frutos. No entanto, quando surgiam as preocupações do mundo, a fascinação com as coisas do mundo, né? Os deleites da vida, além de ambições, né? Fixadas no materialismo, e a perseguição dos próprios judeus de outros judeus contra esses judeus que seguiam Jesus, porque eles não acreditavam, a maior parte não acreditavam que Jesus fosse o Messias, né? Porque ele não era aquele Messias esperado, ele não chegou numa carruagem brilhante no céu, revestida de ouro, e mandou os romanos embora, afastou-os dali, venceu, colocou novamente os judeus nos seus devidos lugares, porque a mensagem de Jesus era de amor, não era de guerra. Então, esses que não entendiam eram contra os que seguiam Jesus. Então, havia também essa perseguição, né? Juntamente com os conhecimentos evangélicos e os conhecimentos da Boa Nova, havia um choque, né? Eles recebiam isso, mas por outro lado tinham outros problemas que vinham sufocar a mensagem cristã recebida. Então, trazendo mais uma vez o sentido da parábola para os dias atuais e para a nossa realidade religiosa, essa semente cairia no solo, que seria o que seria esse solo? O solo daquelas pessoas que chegam à casa espírita, conhecem a doutrina, começam a participar intensamente das atividades desenvolvidas pela casa. Mas daí começam as preocupações cotidianas: o emprego, compra de bens materiais, casamento, elevação social, uma série de reclamos materiais e sociais que vem, então a pessoa começa a dar mais importância às suas conquistas mundanas e não dão fruto. Elas até crescem, mas não dão fruto. E assim vão até acabar se afastando completamente da casa espírita e da doutrina. Elas podem até continuar frequentando as reuniões esporadicamente, tudo, né? As reuniões de estudo de passe, mas não se dedicam mais ao trabalho na seara do Cristo. Então, elas não brilham mais, elas sufocaram em seus corações a palavra de Deus. E, por fim, temos a quarta parte das sementes, né? Que disse Jesus: aquele que recebe a semente numa boa terra e que é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá frutos, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Ó, multiplica. São como aqueles que possuem um reto e bom coração, com sinceridade, compreendem a mensagem, perseveram nos estudos para ampliar seus conhecimentos, né? E seguir a Jesus, entendendo aquilo ali para poder dar frutos. Então, a semente, nesse caso, encontrou um solo para germinar. Quem foram eles aí? Ó, Joana de Cus aí no meio desses, que foi a semente que caiu no solo bom, né? Tantos outros que seguiram a Jesus, o próprio Paulo. Nós estamos falando até de conhecidos, mas falamos de pessoas anônimas, todos aqueles que foram os mártires daquele circo dos horrores que se tornou o Coliseu Romano, para matar
aqueles que se diziam cristãos e que confiavam em Jesus e acreditavam nele. Então, foram muitos os que as sementes, muitas das sementes caíram no solo bom, né? Então, a frutificação ela vai variar de acordo com o avanço espiritual de cada um, né? Trazendo isso para a nossa realidade, essas seriam as pessoas que chegam à casa espírita, ouvem a palavra, os ensinamentos evangélicos com toda a sinceridade, participam das atividades da casa, estudam, estão sempre prontos a colaborar, se predispõem a realizar a reforma íntima, tão necessária para a nossa evolução espiritual. E, enfim, são aqueles que se tornam verdadeiros cristãos. São esse grupo de pessoas que, no caso da nossa casa, estão aí, ó, no Núcleo Espírita Chico Xavier, trabalhando, lutando com as dificuldades que são inerentes a todos, né? Então, a todas as causas. Então, esse se torna um verdadeiro cristão. E o reino de Deus vai crescer através dessa semeadura que é feita pela divulgação da doutrina espírita, não só através dos livros ou dos artigos, das entrevistas, das lives hoje em dia e das palestras, mas, sobretudo, através das obras sociais que são desenvolvidas e que vão levar a caridade àquele que precisa. Mas a caridade amorosa, sem humilhação para aquele que estende a mão, que é muito importante também, né? Então, a semente, observemos, ela é igual para todos os solos. O semeador semeia indistintamente, pois ele não sabe de antemão em que solo que a semente vai cair. Mas, ainda assim, ele também não sabe como vai germinar, se não vai germinar, né? Tudo vai ser de acordo com o tipo de solo, ou seja, com o adiantamento espiritual daquele que vai receber a mensagem de Jesus. Então, aquele está em determinado grau de elevação. Cada um de nós é um ser único e individual. Todos nós temos condições de avançarmos na nossa evolução espiritual, mas isso tudo vai depender de nós, vai depender do nosso trajeto, da nossa trajetória aqui nesse planeta e posteriormente em outros planetas que nós iremos habitar, né? Porque, como sabemos, não somos os únicos que ganharam o direito de habitar esse universo imenso. Aí é só olhar para o céu e ver que imensidão, né? Então, temos que justamente pensar no tipo de evolução espiritual que nós estamos procurando ter. Se nós vamos querer andar rápido ou se nós vamos querer andar devagarinho. Como ninguém anda para trás, não somos caranguejos, nós andaremos para frente, mas alguns andarão muito mais devagar do que outros. Por isso que algumas das sementes que caíram num solo bom, elas vão dar frutos a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Essa diferença de frutificação vai dizer respeito ao nosso grau evolutivo, aquilo que nós já podemos dar de retorno à obra de Deus, à obra de Jesus. O retorno que nós temos que fazer para isso. Ele já disse que nós somos co-criadores do universo. Nós somos co-criadores. Nós estamos auxiliando essa tarefa que começou há 2000 anos atrás, lá com Jesus, quando ele começou a trazer para o nosso coração a lei do amor que tinha sido banida pelos anteriores profetas e religiosos, e inclusive também filósofos anteriores, que não traziam a lei de amor. A lei antes de Jesus era a lei dura. A partir de Jesus se tornou o quê? A lei de amor. Ele trouxe para nós a figura do Deus bom, do Deus amoroso, como nós dissemos no início da nossa prece. Esse Deus de amor, de misericórdia, Deus de perdão. Deus que é tão bom que nos dá todos os dias
24 horas de oportunidades para nós nos melhorarmos. E ainda assim, além, apesar de toda a bibliografia espírita que nós temos, que é imensa, não existe nenhuma religião, nenhuma doutrina que tenha a quantidade de livros para nós aperfeiçoarmos o nosso entendimento, nos esclarecermos mais a respeito da doutrina espírita. Então, apesar disso, de tudo que nós temos para ler, apesar dos exemplos maravilhosos que nós temos diante de nós, cujo exemplo de Chico Xavier, na minha modesta opinião, aqui no nosso país foi o maior. Mas ele também, junto com ele, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, o nosso próprio Divaldo, já com 90, quase 100 anos, né, trabalhando incansavelmente na seara de Jesus. Então, nós temos tantos exemplos maravilhosos, né? Irmã Dulce, que coisa maravilhosa! Quantos espíritos, né? Benditos e maravilhosos estiveram aqui nos ensinando, nos dando o seu exemplo, Madre Teresa de Calcutá. E apesar de tudo isso, não querendo dizer que nós vamos nos comparar a ele, porque no meu caso, eu pelo menos, sou um grãozinho de areia perto desses espíritos iluminadíssimos, né? Ainda estou bem longe disso. Mas de nós procurarmos, através do exemplo que eles nos dão, nos desenvolvermos, crescermos, adiantarmos o nosso passo no caminho da evolução, para que nós possamos brevemente estar dando frutos de 100%. Olha que maravilha! Ampliar nossa frutificação dentro da seara de Jesus, espalhando o quanto nós pudermos essa doutrina de amor, os ensinamentos cristãos, para através dessa ampliação do reino de Deus na Terra, nós podermos efetivamente fazer desse planeta um planeta regenerado, um mundo melhor para todos nós. E depois de tudo que nós conversamos a respeito dessa parábola do semeador, depois de toda essa explanação dessa primeira parábola de Jesus, resta para nós a reflexão íntima que deveremos fazer. Cada um de nós, individualmente, vamos fazer uma reflexão íntima, pensando em tudo que foi dito aqui, para responder com sinceridade para nós mesmos a seguinte pergunta: que tipo de semente cada um de nós está sendo dentro da seara de Jesus? O que nós estamos fazendo para ampliar o reino de Deus na Terra? Meus queridos, foram essas as palavras que me couberam trazer para vocês, e um estudo que foi muito gratificante para mim, que me acrescentou muito. Nós que trabalhamos na divulgação da doutrina e que temos a oportunidade de estudar os temas que nos são destinados, como sabemos, nada é por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, foi muito bom, que eu aprendi muito, e o que foi para mim maravilhoso também nesse estudo dessa parábola foi conhecer o trabalho de Caibar Schutel a respeito de todas as parábolas de Jesus. Não percam essa oportunidade. Leiam esse livro do Caibar Schutel, que é... Vou dizer o nome do livro. Livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele faz uma explicação sobre cada parábola de Jesus sob o ponto de vista espírita. Então, queridos, foi muito maravilhoso para mim, né? Agora vamos ter que encerrar a nossa reunião, que já acho que até já se prolongou um pouquinho além do devido, porque a gente vai se entusiasmando, né? E vai avançando. Então, com esse coração muito feliz pelo estudo, por tudo que nós aprendemos na noite de hoje, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos então os nossos olhos e digamos assim: Deus Pai de infinita bondade, Jesus amigo, toda a espiritualidade amiga que nos ampara e nos conduz, professor Eurípides Barçanufo, Chico, tantos queridos
Agradecemos de coração pelo trabalho da noite de hoje, por tudo que pôde ser transmitido, pelo que pôde ser recebido nos corações ouvintes e colocado em prática, Senhor. Nunca podemos nos esquecer isso, porque não é só ouvir, é guardar nos corações e nas mentes e colocar as nossas mãos para distribuir, para trabalhar. Senhor Jesus, abençoa cada lar dos nossos irmãos. Abençoa cada lar desse planeta, Senhor, porque quando pedimos não é só por nós que pedimos, nós pedimos por toda a humanidade, porque somos todos irmãos, Senhor, diante de Ti. Somos essa grande família universal. Abençoa todos os países do mundo, Senhor, especialmente esses países que estão passando por dificuldades tão grandes, com povos tão sofridos, pessoas passando por tantas necessidades, Senhor. Tende piedade desses nossos irmãos que sofrem com a perda da liberdade, que é o bem maior que cada um de nós possui. Tenha piedade, Senhor, desses nossos irmãos. Pedimos também, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, esse país que amamos tanto e que queremos tanto ver progredir, evoluir, se tornar um exemplo para os demais países do mundo, se tornando um país de boas oportunidades para os seus filhos, se tornando um país de bondade, de justiça, de caridade, de amor. Essas leis tão maravilhosas que Tu nos trouxeste, Senhor, e que estão lá no livro dos Espíritos para nunca nos esquecermos. Senhor Jesus, abençoa a todos os governantes para que tenham senso de responsabilidade, para que possam fazer o melhor pelos povos, por todos os que precisam. Precisamos, Senhor, efetivamente transformar o nosso planeta Terra na seara de Jesus, no reino de Deus. Precisamos nos melhorarmos individualmente e dessa forma podermos trabalhar no desenvolvimento do nosso planeta para torná-lo um planeta regenerado, Senhor, ou pelo menos de regeneração. Ampara, Senhor, a todos os enfermos, a todos os nossos irmãos que estão com a saúde combalida, tantos ainda precisando de ajuda para se livrar de doenças tão atrozes, especialmente da Covid, que ainda atinge a tantos, Senhor. Que o Teu amor possa iluminar a terra, que os Teus anjos de luz, Senhor, possam envolver o nosso planeta com vibrações maravilhosas, para que possa ser afastado da crosta terrestre esses miasmas negativos e deletérios produzidos por nós mesmos através dos nossos pensamentos ainda tão pequenos e dos nossos sentimentos ainda tão negativos. Senhor Jesus, que os Teus espíritos de luz envolvam o nosso planeta, nos libertem dessa crosta tão negativa, permitindo-nos receber o sol resplandecente, essa luz curativa que venha libertar o nosso planeta de todas essas mazelas, de todas essas enfermidades, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar. Ajuda-nos a caminhar como os Teus verdadeiros apóstolos, os apóstolos modernos dessa nova geração, mas que tem tanta responsabilidade quanto aqueles 12 que começaram lá no início. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o melhor. Dai-nos, Senhor, uma boa noite de paz para todos, de tranquilidade, de bons sonhos, de trabalho no bem, mesmo em desdobramento. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa envolver a cada um de nós. Abençoa a nossa casa, a todos os trabalhadores. Mais uma vez peço pela direção da casa,
porque é uma tarefa muito difícil. E peço, Senhor Jesus, que a tua luz divina possa estar resplandecendo nesse momento sobre a casa que nós tanto queremos bem, tanto amamos, Núcleo Espírita Chico Xavier. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom, com os nossos corações cheios de alegria, emocionados por todo essa oportunidade desse contato com a espiritualidade tão amiga que nós sentimos presente junto de nós. Vamos encerrar então a nossa reunião da noite de hoje, enviando a cada um abraço fraterno, a minha gratidão por terem tido a paciência e o carinho de me ouvirem e esperando brevemente podermos retornar para mais uma conversa tão agradável. Não é uma palestra, é uma conversa entre amigos e irmãos. Então, que todos tenham uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Que assim seja.